Olá, pessoal! Está começando o Fala Guarda, o podcast que traz informações, diálogo e cidadania para você entender o papel da Guarda Civil Municipal no nosso dia a dia. Pessoal, nós vamos estar aqui no podcast Fala Guarda, eu, Denison Franco, junto com Denise, trazendo informações, conhecimento, a gente vai estar trazendo aqui curiosidades, muitas histórias, e esse é o nosso primeiro episódio, então a gente conta com a participação de vocês e nos acompanha aí que vem muitas histórias ao longo do dia. É verdade, viu, Denison? E esse podcast promete muito. E para começar com o pé direito, a gente vai começar bem do comecinho mesmo. Esse episódio é o Guarda Civil Municipal, origem, funções e atualidades. É bem interessante para a gente saber um pouco, como que as guardas surgiram aqui no Brasil, no nosso estado. Então a gente vai trazer essas curiosidades, algumas datas aí de onde foram surgindo, e trazer os nossos desafios também. A gente vai sempre trazer os desafios, algumas ocorrências que a gente recebe de outras guardas daqui de uma pessoa, das cidades vizinhas aqui da Paraíba e pelo Brasil todo, quem se sentir à vontade de enviar para a gente e a gente vai analisar, comentar e deixar vocês comentarem aí pelos comentários. E, Denison, eu acho muito interessante a gente começar com esse tema, porque eu acredito que todo mundo aqui já foi questionado. E o que a guarda faz? Eu acho que até nós mesmos já nos questionamos isso lá no princípio. Então, eu vou voltar mais nos primórdios ainda, no tempo império. Você sabia que a Guarda Civil, na verdade não a Guarda Civil, mas a Guarda, teve sua origem lá no Brasil Império ainda? Minha gente, o patrono da Guarda foi Dom Pedro I ainda. Por isso que nós temos a data nacional e estadual de comemoração no dia 10 de outubro. E ela nasceu em 1831. Ele constituiu a guarda para tomar conta realmente dos equipamentos e fazer parte da segurança. Aí, ao longo do tempo, com a chegada da República e a aproximação do regime militar, ela foi sucumbida, diziam que não deveria ter outras instituições armadas, que não tivesse a fiscalização militar. E aí ela foi extinta e as pessoas foram agregadas ao Exército e à Polícia Militar, que posteriormente foi conhecida como Polícia Militar, que é a força residual do Exército. É bem interessante tudo isso. E de lá para cá vieram muitas mudanças, e hoje a gente tem até trâmites lá no Congresso sobre a atualização e quem é a guarda, que antes, pelo menos nas nossas cidades, era conhecida como as instituições que tomava conta só da segurança do patrimônio, prédio. Estava muito associado ao prédio público, Exatamente. Então a gente aproveita esse primeiro capítulo para a gente poder entrar nessa história e desmistificar, qual a verdadeira função da guarda. Então, lá nas origens, ela foi criada como uma força justamente para essa proteção, e aí agora a gente retoma com essa função um pouco mais ampliada, E tanto o papel da guarda vem crescendo, que existem 3 PECs aí no Congresso tramitando para que a gente possa entrar aí no rol das polícias, Exatamente. E cabe ressaltar também que já tem decisões no STF que tem a Guarda Civil Municipal como segurança pública, que é o que muitas pessoas questionam também. E sim, a Guarda Civil é segurança pública, tem o poder de polícia e atua de uma maneira muito, muito interessante nesse nível municipal, que é outra questão também, o governo é a obrigação do governo e a gente se remete muito só ao federal e ao estadual, e hoje os municípios estão tendo essa iniciativa, E é interessante, Denison, também, porque assim, eu não sei você, mas eu nem imaginava que a Paraíba tinha tanta guarda civil assim. São quase 35 cidades que têm essa instituição. Tem muita, Tem muita. Então os prefeitos estão abraçando a causa da segurança pública e é até um braço auxiliar, uma força junto às polícias militares, Porque aqui não é questão de um ocupar espaço do outro, Exato. Mas é um complemento, Exatamente. Então, as funções, assim, basicamente da guarda, até o STF, já ratificou isso, ela faz sim um papel de policiamento preventivo,
de bens públicos, de prédios públicos, de praças públicas, e aí a gente toma mas porque a guarda faz o policiamento ostensivo, preventivo, né? Esse é papel da polícia militar. Não, é o papel da guarda também, que é de proteção, e o município, o ente municipal, ele entende que o cidadão, ele é um bem do município, né? Então, por isso que a guarda também faz esse papel, né? Então, basicamente, a guarda, ela vai ter muitas atribuições que são parecidas com a da própria Polícia Militar, que é um papel de policiamento preventivo e ostensivo, mas a guarda atua muito hoje na questão preventiva, né? Então, até esse nome aproxima a gente da população, né? A guarda. Então, a gente tem esse caráter mais próximo da população, a gente consegue ter um diálogo maior, a gente consegue resolver muitas coisas ali no diálogo, sem precisar estar usando outros tipos de força, né? Isso, ter o uso progressivo, né, da força. E é interessante, Denison, você falar sobre isso, porque assim como a Polícia Militar, né, que ela tem alguns projetos específicos, a Guarda também tem. Diante desse trabalho preventivo, ainda tem tantos outros projetos dentro, não só os grupos preventivos, como projetos, né, educacionais, e várias guardas de todo o Brasil, né? A gente sabe que tem esses projetos. Alguns voltados mesmo para a educação, existem guardas que ainda mantêm as rondas escolares, né? Aqui em João Pessoa não é essa a realidade agora, mas outras guardas do nosso estado, e você que está ouvindo aí é guarda civil, já pega esse ganchinho, outras manda... no Brasil também, o Ceará também mantém, né, a ronda escolar, se eu não me engano, Curitiba também tem esse trabalho. Curitiba, e você trazendo Curitiba me traz a lembrança também que a Guarda Civil de João Pessoa tem um projeto muito legal, que é o Teatro de Fantoche, e foi a Guarda Civil de Curitiba quem meio que presenteou a Guarda de João Pessoa com esse projeto. Tanto que muito do material que é usado ainda é da doação dessa guarda de Curitiba. O interessante das guardas é esse intercâmbio, né? Eu acho que as guardas, umas se aceitam muito com as outras, então tem muito esse intercâmbio, né? Troca de informação, de treinamentos, de projetos, né? Para que seja algo bem uniforme, apesar de cada um ter sua administração, mas a gente percebe que a atuação da guarda, em geral, ela é bem uniforme. Sim. Bem uniforme, bem que a gente queria dizer que né, os equipamentos e tudo também são entregues de maneira uniforme para os servidores. Infelizmente não é. Assim como toda a cadeia de segurança pública, né? Independente se é guarda, a nível de estado e município, independente disso, há sempre essa deficiência de equipamentos, né? É verdade. E falando nas guardas municipais, acho que a gente vale ressaltar a guarda mais jovem aqui da Paraíba, é a Guarda de Santa Rita, né? Que foi fundada em maio desse ano. Agora, até há pouco, eles estavam tendo curso de formação ainda, exatamente, né? Nos estágios aí. E a Guarda de João Pessoa está na segunda turma do curso de formação também. Então, assim, está sempre nessa dinâmica, né? O Conde teve agora há pouco uma capacitação voltando para os equipamentos, né? A Alhandra também teve uma capacitação, um curso de formação agora. João Pessoa está na segunda turma do curso de formação. Eu acho que no início do ano, Itapororoca teve a habilitação para uso de armamento, que passa a ser até uma novidade dentro das guardas, né? Não é tão novo, mas é da história mais recente, né? A guarda com uso de armamento. A gente tem algumas guardas pelo Brasil que já atuam com armamento há mais tempo, né? Exemplo da de São Paulo, hoje é uma referência em termos de equipamento, de atuação. Mas aqui, quando você vem puxar aqui para Paraíba, as guardas daqui ainda carecem muito desses equipamentos, desse incentivo, desse aporte, né, do município. Então, Itapororoca entendeu isso e há pouco tempo eles tiveram a sua habilitação e aí a documentação está no trâmite junto à Polícia Federal e logo mais um município dentro do nosso estado vai estar armado, se Deus quiser, né? Muito bom. Vale a pena saber quais guardas da Paraíba já estão armadas depois, bem direitinho. Eu confesso que não está nas nossas anotações, mas a gente precisa desses levantamentos. E aí que a gente conta com a... Hoje pelo que eu me lembro, a gente vai ter aqui na Grande João Pessoa, vai ter Cabedelo, João Pessoa, Bahia, Conde, não sei se a Alhandra já está armada, não sei se... Não, a Alhandra ainda não está armada, né? Santa Rita formou agora há pouco, então Itapororoca está armada. E aí a gente pode fazer esse levantamento assim, das guardas armadas aqui do nosso estado para saber como anda o gestor de cada cidade, né? Se ele está tendo essa atenção
com as suas guardas. Porque a questão muita gente quando fala de arma, Denise, o pessoal aí já acha que já pensa em violência, né? Vai forçar por meio da força a fazer alguma coisa. Na verdade, quando a gente pensa em armamento, é para proteção do próprio agente. Nada mais do que proteção do próprio agente. Até quando a gente vai falar sobre o uso da força, né, numa abordagem, numa situação, já a gente vai trazer um estudo de caso, a gente sempre começa com aquele uso que a gente fala, muito comum se falar, né, o uso diferenciado da força, né, o uso proporcional da força, enfim. Sempre se começa através do diálogo. E ali é um meio de proteção para as equipes que estão na rua, que, diga-se de passagem, né, a segurança pública no Brasil hoje ela é muito vulnerável com relação à segurança. Então, a gente precisa ter esse cuidado do gestor, de todos os gestores, seja municipal, estadual, federal, de cuidar dos seus agentes. É muito caro você formar um agente de segurança pública e você perdê-lo por algum motivo e ter que formar um do zero. Então, você já teve um gasto muito grande com relação a isso, né? Quanto não custa hoje formar um guarda, um policial penal, um policial civil? Então, cada um ali tem um gasto muito grande e você deixa ele muitas vezes ali sem a sua própria proteção. Então, cada um que se perde, você vai ter que refazer esse gasto todinho para formar uma pessoa. Sem contar os gastos dos anos de experiência, que ninguém coloca experiência na cabeça de um agente novo, digamos assim, agente de segurança pública, né? Então ele vai ter que passar por não sei quantos anos para ter aquela experiência, aquela maturidade e em pouco tempo conseguir resolver uma situação simples. Muito bom, hein? Que explanação perfeita. Eu acho que você destrinchou da melhor maneira para todo mundo ficar ciente da necessidade que a gente tem realmente de ter esse equipamento, né, a nosso favor, à nossa disposição. E a gente falando em guarda e como o município abraçou, Denison, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu achei tão interessante a guarda sendo uma instituição, entre aspas, nova, né, que a gente já viu que não é tão nova, mas assim, o olhar para a guarda, né, que antes muitas pessoas viam como vigilantes e hoje o poder público, os municípios estão vendo isso como uma oportunidade de mostrar, né, seu comprometimento de manter, de proporcionar ao cidadão essa segurança, que antes só chamavam o Estado, por exemplo, que era o mais próximo aí da gente, né? E hoje tem a guarda e chama-se até, eu ouvi uma vez num podcast, que foi denominado até pelos apresentadores, que é o fenômeno das guardas civis no Brasil, né? E que chegou informações agora dos bastidores, são 90 guardas aqui na Paraíba, né? E quando você falou no começo... Em torno de 35, mas na verdade são 36 regulamentadas. Isso, e as outras estão em processo de regulamentação, né? Então, são 90. Então, veja como as guardas elas vão sendo difundidas. E o cuidado realmente que precisa se ter com esses agentes. Infelizmente, hoje nas guardas, quanto mais baixo o nível, assim, não é o nível hierárquico, né? União, Estado e município, a gente vê que se usa muito a segurança pública ainda nos municípios como cabide para conseguir voto, né? As guardas não têm o devido valor, seja João Pessoa, seja Itapororoca, seja Bahia, seja qualquer guarda do interior da Paraíba, muitas guardas pelo Nordeste. Então se usa muita guarda para se ter voto e quando o gestor chega lá não se cumpre aquilo que é prometido, né? Então fica também esse apelo, né? Que o cuidado não é só o cuidado de equipamento, mas o cuidado com a saúde mental, com a saúde física, com a saúde financeira, tá? Porque muitas vezes o que desestrutura um agente de segurança pública é a questão financeira. Ele está ali dando a sua vida, dando o máximo. Uma vez eu escutei uma frase que questionaram a um bombeiro, foi de fora, um podcast de fora, questionaram o bombeiro, que loucura é essa, né? Vocês querem ser o super-herói, que tá tudo pegando fogo, e ele dizia, olha, enquanto pessoas comuns como vocês saem correndo do fogo, nós vamos até o fogo, porque essa é a nossa missão, para salvar as pessoas. E o policial, o guarda, basicamente fazendo uma paráfrase, né? Essa relação. Enquanto muitos correm do perigo,
nós vamos até o perigo para tentar resolver aquela situação. Exatamente. Então, as nossas famílias, elas precisam de segurança financeira, segurança psicológica, né? Uma rede de amigos ali. Então, eu acho que o município também, os municípios precisam ter cuidado com relação a isso, né? Valorizar cuidado, mais o servidor, de valorização de fato, né? do servidor. É verdade. Você pontou, você colocou o dedo em uma das feridas, viu, Denison? A gente vai abordar isso aqui ao longo dos vários podcasts, né? Aqui foi só uma pincelada. Para a gente começar a colocar umas pulguinhas atrás da orelha aí de quem está escutando, a gente está refletindo, pensando um pouquinho. Vai passar agora para um momento, né, no nosso podcast que vai acontecer a cada episódio. A gente vai trazer alguns relatos de ocorrências ou outras coisas que o agente acha pertinente a gente explanar aqui nos nossos episódios. E nesse, quem já está falando muito bem sobre a atuação da Guarda Civil, né, vai ser o próprio Denison. Vai ser meio que um estudo de caso aqui para vocês entenderem e vislumbrarem mais a ação do guarda, né, na sociedade. E a gente tem um caso aí bem interessante, né, Denison, da recuperação de uma moto, isso, né, fruto de um roubo. É um caso bem recente, mas antes da gente falar desse caso, é interessante que a população entenda e saiba que a guarda municipal, seja de João Pessoa, de qualquer outro município, ela tá para ajudar o cidadão, né? Chamar e acreditar, né? Que a guarda, como nesse exemplo que a gente trouxe, vai fazer aquilo que for possível. E muitas vezes o guarda, quem recebe a situação, que a gente chama muito de ocorrência, para quem não é do meio, né? A gente chama de ocorrência, toda situação que chega para a gente resolver, dá o nome genérico de ocorrência. O guarda, essa história que chegou até esse guarda daqui do município, né, de João Pessoa, ele foi muito sensível para perceber a situação que o cidadão, que é o bem do município, estava vulnerável. Ele foi assaltado, tinha sido roubado. Ele era moto-Uber, né, e eu acho que deve acontecer isso muito por aí Brasil afora. Recebeu um chamado, quando chegou no local, 2 adolescentes abordaram ele com arma de fogo e levaram a moto. Ele chegou desesperado lá em uma das bases que a Guarda de João Pessoa tem. Contou a história. E aí esse colega se compadeceu, porque o guarda também ele é humano, né? A gente trabalha muito essa humanidade. A guarda tem muito essa característica de ser humana e ser preventivo e ser ostensivo quando precisa ser. E aí ele escutou a história lá bem calmamente. E segundo os relatos, né, eles depois fizeram alguma busca ali pela área do roubo, foram até a casa do rapaz, onde conseguiram entrar em contato com a empresa que tinha rastreamento. E essa busca, ele recebeu essa ocorrência, não foi nem por telefone, a pessoa foi lá, por volta de 11h30 da noite, e se compadecendo da situação lá do trabalhador. Realmente ele estava bem abalado. Essa moto ela foi recuperada por volta das 3h30 da manhã. Ele, em nenhum momento, ele abandonou o cidadão. Ele esteve ali, colocou o cidadão dentro da viatura, foi até a casa dele, ligou para o dono da moto, que a moto era alugada, tinha rastreador. Começou aquele processo de rastreamento, manda foto do satélite, ela está aqui, tá aqui. Por fim, quando deu mais ou menos uma meia-noite, 1h, que o dono da moto fez, o rastreamento está dando nessa localidade, eu não vou me lembrar agora, já está parada há mais de 1h. Foi quando ele acionou uma outra equipe de apoio, e aí foram duas equipes, já era tarde da noite, as duas equipes, graças a Deus, todos os integrantes das duas equipes estavam armados, porque a gente não tem condições, é isso que a gente fala, né? Quando a gente fala de equipamento. Como é que a gente vai atender a população, como é que a gente vai atender o público, se a gente não tem condições de se proteger primeiro? Não sabe o que vai encontrar, né? A verdade é essa. E aí é uma premissa que eu trago do APH, do atendimento de primeiro socorro, né? Primeiro a minha segurança, a segurança da equipe, para que eu possa fazer o atendimento. É a mesma analogia junto na segurança pública. Então, foi possível ir até o local. E aí, fazendo busca, a moto foi encontrada numa área de mata bem densa. Ela foi jogada para dentro, deitaram, botaram galho e passando lanterna lá, deu um reflexo lá e quando viram, a moto estava lá deitada, fizeram foto, vídeo, o rapaz gravou um depoimento agradecendo. Então, essa é uma das dificuldades, né? Trabalhar à noite, em ambiente que a gente não conhece,
às vezes, muitas vezes, um ambiente hostil, tá? Então, a gente tem muitas ocorrências nesse sentido. E as dificuldades são essas. Às vezes, equipamento, às vezes, falta a disposição, às vezes, a pessoa... Às vezes, o que é que eu posso falar? Às vezes, a falta de motivação pelas dificuldades, tá? Mas, graças a Deus, nessa ocorrência, correu tudo bem, correu tudo certo. A gente recuperou, o cara ficou muito feliz. E, coincidentemente, a equipe conseguiu encontrar os 2 adolescentes que praticaram o roubo. Olha só que engraçado. É muito característica, né, nessa situação, o veículo ser abandonado, questão de rastreamento, e eles voltam logo quando amanhecem. Se ninguém pegou, eles levam. Eu não sei se era falta de experiência, né, pelo pessoal falou, dos adolescentes, angústia, ansiedade. No meio da busca, 2 adolescentes vinham subindo e aí fizeram uma abordagem padrão. E aí, quando foi feita a foto que mandou para o rapaz que foi assaltado, ele fez, não, foram eles. Aí, eu acho que a angústia dos meninos que praticaram, né? E aí, o pessoal fechou a ocorrência, né? Conseguiu o objeto, o objeto do furto, e ainda conseguiu fazer a apreensão dos 2 menores. Aí teve que chamar os pais, né, para a delegacia do menor, enfim, todo aquele trâmite que não precisa entrar em detalhes. Mas o sucesso, a gente tem, assim como essa ocorrência, a gente tem muitas ocorrências com sucesso, de cidades vizinhas aqui, né? Sim. Cabedelo, Bahia, sim, cidades de fora também. A gente vê muito sucesso nas operações em São Paulo, né? Ah, mas tá falando do Nordeste, mas a gente vê muito sucesso em outras guardas por aí também. A gente pode trazer esses relatos. Inclusive, se você está escutando a gente aqui nesse podcast, você é de alguma guarda, de qualquer guarda aqui da Paraíba, do Nordeste ou do Brasil, manda teu caso pra gente, manda um vídeo, explica, né? E aí a gente traz aqui para relatar, para que seja fortalecido realmente o papel da guarda, que é proteger bens, patrimônios e, como consequência, o cidadão. Olha, mas que relato muito legal esse de ter escutado com uma fluidez e um fechamento, né, muito positivo. E além desse, tantos outros como o Denison falou, e algumas guardas têm até o setor de estatística, sim, que traz, né, de fato ali em papel para comprovar tudo que a guarda tem feito na cidade. E como ele bem falou, resumindo esse episódio, esse primeiro episódio do Fala Guarda, né, que você entendeu um pouco da história da guarda, o que ela faz no município que você reside, a gente chama agora você para curtir, para comentar esse vídeo e para compartilhar com aquela pessoa que você sabe que não entende nada da guarda e que precisa, né, saber que existe mais uma instituição com a qual ela pode contar para a sua segurança. Não é isso, Denison? Isso. E além de trazer essa importância da guarda e atuação, a gente também vai trazer para cá, né, outros conteúdos que são pertinentes, né? A gente vai trazer aí conteúdos, uns podem ser polêmicos, outros não, mas que tragam conhecimento para que a gente também possa enriquecer aí a nossa vida, o nosso conhecimento, né? E sempre outros entrevistados também. Isso, trazer pessoas para a gente conversar sobre vários temas que envolvam segurança pública, né? Exato. Seja armamento, seja a atuação da Polícia Militar, seja a atuação da guarda específica de uma cidade que queira vir aqui estar conosco, falar um pouco mais da sua guarda. A gente está aqui para receber. Inclusive, se você quiser sugerir temas, exato, você pode também comentar, sugerir temas que você gostaria de falar. Se tiver críticas também, a gente comenta as críticas e aí a gente tenta fazer um diálogo. Eu acho que o mais importante da guarda e dos guardas é esse diálogo. É uma grande característica da guarda, é sempre estar dialogando com a população. Unificar, né? Muito legal. Pois esse foi o primeiro episódio do Fala Guarda, que contou com a produção de Denison Franco, Denise Quirino e o nosso amigo que está por trás de tudo isso aqui, Antônio de Pádua. E a gente quer agradecer porque esse primeiro episódio foi gravado aqui no estúdio da TV Tropicana, que está localizado dentro da Associação Deus Conosco, aqui no bairro do Rangel. A você, muito obrigada por nos assistir, por nos ouvir, e a gente conta com você no próximo episódio. Então, vem com a gente para os próximos episódios para a gente crescer cada vez mais. Um abraço. É isso aí. Tchau, tchau.